O ditador Nicolás Maduro tem ignorado as tentativas do governo brasileiro de renegociar uma dívida de 1 bilhão e 740 milhões de dólares, equivalente a quase 10 bilhões de reais. O valor inclui obras e serviços prestados por empresas brasileiras na Venezuela. Esses financiamentos foram cobertos pela União depois do calote do país vizinho. A secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, informou o seguinte: a negociação se encontra suspensa em razão da ausência de respostas do governo venezuelano. A resolução da questão depende do engajamento da contraparte, não sendo possível, assim, estimar um prazo para a conclusão. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, financiou várias obras no exterior durante governos petistas, como o metrô de Caracas. Esses empréstimos usavam o Fundo de Garantia à Exportação e previa que o país contratante arcasse com o pagamento. E, em caso de inadimplência, a União assumiria o prejuízo. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma semana em Oeste Sem Filtro. E, Silvio, eu lembro na posse de Aloísio Mercadante, atual presidente do BNDES, lá em fevereiro de 2023, o presidente Lula atribuiu o calote do ditador Nicolás Maduro ao governo anterior, a Jair Bolsonaro, que teria cortado relações comerciais com a Venezuela. Agora, não tem mais desculpa, a dívida segue rolando, já aí na ordem de 10 bilhões de reais, e nós, todos pagadores de impostos, que estamos pagando essa conta. Boa noite. Boa noite, Paula, Ana, querida, Piotr. Boa noite, Augusto, meu irmão. Boa noite você que começa a semana com a gente. Paula, você vai no ponto central, na abertura da sua fala, e eu vou além. Quando você diz a União é quem vai arcar com o prejuízo, somos nós que vamos arcar com esse prejuízo. Por que é que o Brasil emprestou tanto dinheiro para a Venezuela? Para uma ditadura da companheirada, para o Foro de São Paulo. Aliás, são 3 grandes caloteiros do BNDES e sim, esse dinheiro sai do Fundo de Garantias à Exportação, que é vinculado ao Tesouro Nacional. Porque temos Cuba com aquele Porto de Mariel. Todo mundo se lembra da Dilma inaugurando o Porto de Cuba. Aliás, aquela dívida de Cuba, o lastro dela era em charutos, que nunca vieram também. Nem os charutos de Havana chegaram no Brasil. A Venezuela tem o metrô de Caracas, tem uma usina, mas, sobretudo, o metrô de Caracas e as empreiteiras corruptas do Petrolão. O terceiro grande caloteiro é Moçambique, mas nada parecido com a Venezuela. E aí é importante a gente lembrar que quando o Lula volta ao poder e reassume o Palácio do Planalto em 2023, ele estende um tapete vermelho para Nicolás Maduro desembarcar no Brasil. Não é qualquer país que ele pode descer, não é qualquer país que ele pode visitar, mas o Brasil ele pôde visitar. E o Lula oferece uma renegociação dessa dívida, que tampouco acontece. Então, Nicolás Maduro, ele simplesmente diz o seguinte para o Brasil: nós não vamos pagar e pronto. É disso que se trata. Vocês mandaram dinheiro para cá por meio de empreiteiras, isso aqui é rolo da Lava Jato, isso aqui é Petrolão e fiquem quietos aí, senão eu abro o bico. Para mim está muito claro que é disso que se trata. Eles não vão pagar e ele sabe demais. Nicolás Maduro sabe demais sobre o que acontecia no Brasil durante os governos anteriores do PT. Agora tem corrupção? Tem, é claro. O Cupim está de volta comendo a máquina pública como nunca. Mas no Petrolão, por que é que o dinheiro foi para lá? Você citou, para finalizar, Paula, Aloísio Mercadante. A primeira coisa que o governo Lula faz por meio do Congresso Nacional e da legislatura anterior é rasgar a lei das estatais, que era um legado da Lava Jato. A lei das estatais era um legado do governo Michel Temer, o governo de transição até o governo Jair Bolsonaro, justamente para tentar blindar as estatais e os bancos públicos de interesses político-partidários. Mas o governo entra de sola e rasga a lei das estatais. Era a chamada emenda Aloísio Mercadante, né? Porque ele foi parar onde? No BNDES. De onde é que saiu o dinheiro, aliás, para essa Venezuela que não paga? Ah, é do BNDES. Adalberto Piotr, boa noite, seja bem-vindo. Piotr, a gente trouxe aqui o que informou a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, a Tatiana Rosito, dizendo que o pagamento dessa dívida da ordem de bilhões, quase 10 bilhões de reais, depende do engajamento da outra parte e não há prazo. Ou seja, devo, não nego,
pago quando puder, é isso, Piotr? É pago se eles quiserem, talvez, né? Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Silvio, Ana, querida, todos que nos acompanham. O Silvio já fez aí um relato completo, eu só vou partir de um ponto. A pergunta é, quanto que o governo Lula está realmente interessado em cobrar a Venezuela? Este é o ponto. Porque o que a Venezuela sabe tanto do governo Lula, que tipo de informação a Venezuela tem? Que a gente viu, por exemplo, Lula não sendo capaz de defender a democracia de verdade na Venezuela. Não denunciar todo o arbítrio do governo de Nicolás Maduro. Então, a questão da dívida que a Venezuela tem com o BNDES, e sim cai no tesouro, o tesouro somos todos nós, né? É uma conta corrente que o governo administra. Quanto o governo Lula está realmente empenhado, de fato, politicamente, para cobrar a Venezuela? Porque tem outras maneiras de cobrar, tá? Você tem aí, por exemplo, uma demanda internacional. Você vai lá e pede para a justiça de algum lugar, entra com uma reclamação, pega um navio venezuelano. Isso acontece no mundo inteiro. A dívida não precisa ser cobrada só na Venezuela, onde, obviamente, é uma ditadura e lá sabe-se lá como as coisas funcionam. Você pode cobrar no exterior. A Venezuela vende para outros lugares também. E até porque é um acordo internacional. Você tem leis internacionais regendo isso. Vou perguntar de novo. Quanto que politicamente o governo Lula está realmente interessado em cobrar a Venezuela? E a segunda pergunta talvez responda a primeira. O que a Venezuela sabe tanto do governo Lula? Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo, Augusto. Vou repassar essas perguntas aqui que o Piotr jogou, acho que é interessante aí para a gente discutir esse calote da Venezuela. Boas perguntas. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotr, meu irmão Silvio, Ana, minha querida parceira, boa noite a você que nos acompanha. Olha só, quando o Lula assumiu o primeiro mandato, pouco depois da posse, o Brasil já levou a primeira lambada desse tipo, que foi dada pelo governo boliviano, que nacionalizou os bens da Petrobras. Lula demorou um tempinho para dizer o seguinte: os países que têm mais dinheiro na América do Sul têm de ajudar os mais pobres, na maior, como se o Brasil não fosse um país pobre, como se pudesse ficar dando dinheiro para os outros. É esse o verbo, ele dá dinheiro. O Brasil vive perdoando dívidas de ditaduras africanas, vive perdoando. Uma das primeiras viagens que o Lula fez, numa das primeiras viagens que ele fez neste terceiro mandato, ele fez perdoando dívidas africanas, né? Passeando por lá, não precisa pagar isso aqui, não precisa pagar. Ele oficializou o calote, ele, mais que autorizar, oficializou. Nós tivemos o caso absurdo da refinaria Abreu e Lima. No contrato original, o Chávez ainda, isso aí foi no começo do 2003, 2004, o Chávez se comprometeu a pagar 40% da refinaria, que custaria 2 bilhões de dólares. Ele não pagou nunca. Depois de alguns anos, ele disse que não queria mais participar e o Brasil arcou com 100% de um trambolho que eu acho que até hoje ainda não funciona. Inteiramente, com certeza, não funciona. Mas eu não sei se parcialmente alguma coisa lá já está em funcionamento. O fato é que essa refinaria foi orçada em 2 bilhões de dólares, chegou a passar de 20 bilhões sem entrar em funcionamento. É esse o governo Lula. Ele diz que quem tem mais ajuda quem tem menos. Né? Não é fácil achar países que têm mais problemas que o Brasil. Mas o Lula consegue e ele coleciona calotes, como se o dinheiro fosse dele.